Tendo dado seguimento à criação das esquadrias, vocês provavelmente chegarão a um modelo semelhante a esse, dependendo, obviamente, do tipo de modelo de esquadria que vocês produzirem. Agora, a gente vai fazer o telhado da edificação. Então, para isso, eu vou reabilitar as outras camadas que eu tinha desligado no início do tutorial. Tá? Então, eu volto aqui na minha aba de layer e vou clicando no floquinho de neve para religar os aspectos que estavam ocultos. Ok? De construção. Bom, digitar o comando plan simplesmente e enter duas vezes. E agora eu preciso desenvolver o meu telhado. Aqui eu tenho a planta geral do telhado e aqui sobre o banheiro nós vamos ter uma caixa d'água. Depois a gente vai colocar esse elemento vertical, mas agora eu quero fazer o meu telhado. Bom, como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu preciso saber qual é a inclinação do meu telhado. Para esse exercício, eu vou usar a inclinação de 35%. Bom, mas como é que eu vou fazer isso propriamente dito? Eu vou criar uma linha, aqui aproveitando a projeção do telhado, vou criar uma linha daqui para cá. Tá? Antes disso, lembrando, vou criar um layer, telhado 3D. Ok? Deixar aqui. Então, eu fiz aqui, esse daqui vai ser a projeção horizontal. Vou mudar aqui para telhado 3D. Apertar ESC. Também selecionar novamente telhado 3D. Bom, agora o que é que eu preciso fazer? Numa inclinação de 35%, eu sei que a cada metro eu subo 35 centímetros. Tá? Então, eu vou fazer aqui uma linha, só para facilitar, vou para cima e botar 1 metro. Ok? Agora aqui, eu movo para esse lado, ponho ponto 35. E aqui, fazendo isso aqui, vou desligar o ortogonal, F8, eu arrasto para cá. Tá? Então aquela pequena linha ali me dá a inclinação do meu telhado. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou usar o comando extend, fazer uma linha aqui então. Extend. Aqui ele me mostra o resultado. Então, cliquei. Está aqui estendido. Posso agora apagar. Bom, então eu tenho aqui a visão lateral do meu terreno e eu vou ter que fazer os elementos de construção nesse sentido. Tá? Para eu já colocar na posição final, o que é que eu vou fazer? Eu vou rotacionar em 3D aqui e vou usar o 3D Voltage nessas linhas que eu criei para girar o objeto ao redor do eixo, aqui do meu eixo verdinho aqui é o Y. Ok?
Nesse caso, eu tenho que mudar meu gizmo. Bom, eu preciso então rotacionar essa minha marcação de ângulo. Então, eu vou selecionar o Field Rotate, seleciono os objetos. Aqui. Preciso especificar o ponto base, aqui. E agora, o eixo de rotação. Selecionar aqui. E aí, eu vou especificar que ao redor do eixo, no caso, o ponto inicial vai ser aqui. E eu preciso rodar 90 graus. Ó. Então, agora eu tenho a minha inclinação em 3D. Por que isso daqui vai ser útil para mim? Porque agora eu posso fazer o madeiramento utilizando esses elementos aqui. O que falta, basicamente, para aproveitar a projeção do meu telhado aqui, agora eu vou selecionar daqui para o wireframe, só para ficar mais leve. Eu vou selecionar essas linhas, vou mover para cá, aqui fica mais fácil, ok? Vou fazer também o seguinte, como eu tenho dois lados, duas águas no telhado, selecionar essa linha, essa daqui e essa. Vou fazer um mirror. E nesse caso aqui, vejam que a linha não é um pouco mais longa aqui. Uma das águas é um pouco mais longa. Eu vou mover para cá. Então permanece a mesma inclinação, telhado, mas agora ele está na distância certa. Eu reduzi aqui, acho que eu mover para cá. Ok? Nesse caso daqui, inclusive a gente pode verificar que a essa inclinação eu tenho telhados que precisam de inclinações diferentes. Então, para simplificar minhas coisas, eu vou aumentar a inclinação desse telhado menor, simplesmente unindo aqui esses dois elementos para que ele fique no alinhamento da cumeada, ou da cumeira. Para que ele fique no alinhamento da cumeira que está marcada aqui em ciano. Bom, então agora eu preciso fazer o madeiramento. O madeiramento do telhado, nós temos elementos em dois sentidos. As terças, que são perpendiculares aos caibros, que são perpendiculares às ripas. Eu vou começar fazendo as terças, porque são os elementos que vencem a maior distância, então nesse sentido ela vai estar paralela à cumeira. Para me auxiliar na criação do telhado, eu preciso mudar então meu UCS para que eu comece a trabalhar nesse plano daqui, tá? Nesse plano inclinado. Então, para fazer isso, eu vou primeiro clicar aqui, especifico a origem, batendo aqui. O meu eixo X vai ser esse daqui, e o meu eixo Y, nesse momento, vai ser esse, tá? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o meu plano de construção marcado nesse lado daqui. Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um retângulo que vai ser o tamanho da minha terça, tá? Então, eu vou botar ponto 0, 5, ponto 0, 7. Aqui vai ser a minha terça. E eu vou selecionar aqui, eu vou copiar essa linha CP, que vai ser a maior peça que eu vou ter, e vou criar um sweep usando essa linha e esse elemento. Tá? Nesse caso daqui,
vejam que ela ficou inclinada. A terça, na cumeira, em geral, nós temos uma peça que fica na horizontal, tá? Ela fica ortogonal a esse plano daqui. Então, eu vou continuar usando esse elemento, vou copiar essa peça para a origem do meu sistema. Aqui. Ok? Essa daqui eu vou mover aqui para baixo. Depois a gente vai trazer de volta para cima. E agora o que é que eu vou fazer? Eu preciso fazer várias peças nesse sentido. Eu vou usar o comando array, só que dessa vez o retangular. Então selecionei o comando array, vou usar esse objeto. Enter. E agora eu preciso especificar a distância que eu quero percorrer com esse elemento. Então eu vou usar o seguinte. Eu vou cancelar aqui meu comando array. Vou pegar DI para marcar essa distância para cá. Eu tenho então 3.17. Eu vou agora marcar o array, selecionar, e eu vou dizer que o total aqui é 3.17. Veja aqui que ele fez as cotas. No caso aqui ele está fazendo em outro sentido, mas eu só quero uma. Tá? Ok? Então, aqui eu consigo marcar as minhas terças alinhadas ao telhado. Eu tenho aqui a primeira linha de madeiramento. Para fazer as ripas agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar. Lembre que eu depois vou mexer nisso daqui, porque como eu falei para vocês, a cumeira ela tem uma peça que fica ortogonal, tá? Não inclinada nesse mesmo plano, mas agora o que eu estou preocupado é fazer o madeiramento dessa água do telhado. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou mudar o meu CS novamente, de forma que o meu eixo X, vou botar lá no outro canto, não posso fazer aqui mesmo. O meu eixo X passa a ser esse, e o meu eixo Y passa a ser esse daqui. Ok? Então agora vou fazer nesse sentido daqui. Então vamos lá. Eu agora vou fazer peças nesse sentido. Então, assim eu vou fazer os meus caibros, que eles vão ter ponto 0,4, ponto 0,4 e ponto 0,5. E aqui, usando essa peça, vou usar o sweep, selecionar esse aqui e marcar aqui como meu elemento de caminho. Agora, da mesma forma, eu vou usar o array. Na verdade, vou medir antes aqui a distância. 667. Então, selecione array. No caso aqui, vou querer só uma coluna, ou só uma linha, e vou querer isso daqui como 67. Aqui no caso eu vou botar negativo para que ele vá para o outro lado, vejam que ele veio para cá.
Então, se eu botar negativo, ele vai vir para o lado certo. Eu vou especificar aqui que a distância máxima entre os caibros vai ser de menos 0,04 ou menos 0,4. No caso aqui eu vou ter que aumentar 8. Dezesseis, 17. Estou sobrando uma outra aqui, então vou aumentar um pouquinho para ver se eu consigo ir tirando. Ok. Agora fiz as minhas terças e os meus caibros. Bom, vejam aqui também. Agora até é útil eu mudar um pouquinho a forma da minha visualização, colocar mais algumas telas. Aqui vou botar 4. Tá? Aqui eu vou colocar uma vista de topo. Aqui eu vou colocar uma esquerda. Aqui vou botar uma frontal. E essa daqui vai ficar isométrica. Isso daqui me ajuda a mexer, tá? Aqui clicar, eu posso afastar e aproximar. Aqui, essa daqui me é particularmente útil. Vejam aqui que as madeiras, elas em alguns momentos elas são um pouco sobrepondo uma a outra. Eu vou aqui mover aqui, tentar pegar na visualização para alinhar o fundo dessa peça ao topo dessa. Okay? Então, nesse caso aqui, vou aproximar um pouquinho mais. Então, eu vou mover. Isso aqui eu consigo. Então, visualmente, está próximo. Eu vou pegar esse daqui, eu vou mover o meio dessa peça, essa face daqui, essa peça, essa face daqui. Depois eu posso fazer pequenos ajustes. Então aqui eu posso ver que as peças estão apoiadas umas nas outras. Então eu tenho o início do madeiramento do meu telhado aqui. Ok? Aqui em projeção, consigo ver como é que ele está. Vocês vejam aqui que depois eu vou ter que fazer um recorte, mas isso é depois que a gente fizer a parte geral do telhado. Okay? Falta ainda as minhas ripas. Então, vou voltar aqui na vista 3D. Vou voltar com uma visão única.
para que a gente veja aqui o processo com mais detalhe. Eu vou voltar então ao CS aqui. O meu eixo X volta a ser essa linha aqui. E o meu Y passa a ser ortogonal a esse lado dele. Então o que é que eu vou fazer agora aqui? Eu vou fazer a minha ripa. Então vou usar um retângulo de, vou botar aqui 2.02,1,5, ok? E vou usar a linha da cumeira como meu caminho de translação. Opa. Sweep, selecionei o elemento e agora o caminho. Está feito aqui a minha ripa. Para já posicionar adequadamente, eu vou mover essa ripa para o topo aqui desse elemento e vou mover a origem do meu CS para a base aqui da ripa. Ok? Agora, rever aqui a distância dessa linha. Pega aqui 3.17 e vou fazer aqui, deixa eu colocar o fio mais claro que eu estou fazendo. Então vou selecionar aqui a minha ripa, vou no array e aqui eu quero 1 de novo e 3.17 aqui, botar ponto 0. Quando eu colocar o ponto 30, para mexer aqui, tem que aumentar o número de elementos. 3.17. Ok? Então, a gente está aqui com o madeiramento do telhado. Nesse caso daqui eu estou com um pequeno probleminha no CS. Vejam que ele entrou. Era o 3D Align. Esse ponto, o segundo ponto é esse, e o terceiro ponto vai ser esse aqui. Então, primeiro ponto, segundo ponto, vou pegar a face superior aqui com o nearest, e o terceiro ponto o endpoint aqui. Vamos ver se alinha certinho. Ok. Vou dar aqui para hidden. Aqui a gente vê que está a linha de botar relish. A gente vê aqui o madeiramento feito.
ok? Então, esse é o processo de criação do madeiramento de um telhado.